simulado com respostas. Políticas públicas. 1. Após terem sido formuladas, as políticas públicas só se transformam em ações governamentais se forem implementadas. A implementação, por sua vez, pode ser conduzida segundo diferentes modelos. Caso prevaleça o modelo de cima para baixo, top-down, indique qual das características abaixo não deverá estar presente. O processo tem como objetivo medir o grau de cobertura do programa ou projeto, estabelecer o grau em que está alcançando a população beneficiária e produzir dados para a reprogramação das ações. Portanto, após ter sido formuladas as políticas públicas, só se transformam em ações governamentais se forem implementadas. A implementação, por sua vez, pode ser conduzida segundo diferentes modelos. Caso prevaleça o modelo de cima para baixo, top-down, indique qual das características abaixo não deverá estar presente. Letra C. Envolvimento de atores públicos e privados com a implementação e avaliação da política. Questão 2. Avaliação das políticas, programas e projetos implementados pela administração pública pode ser realizada segundo 3 metodologias básicas: avaliação de metas, avaliação de impacto e avaliação de processo. Opção correta D. Processo tem como objetivo medir o grau de cobertura do programa ou projeto, estabelecer o grau em que está alcançando a população beneficiária e produzir dados para a reprogramação das ações. Questão 3. A gestão das políticas públicas no Brasil tornou-se um processo institucionalizado nos últimos tempos. A literatura acerca da matéria é muito diversa e rica, permitindo análise desde a fase inicial de construção do problema até a avaliação final, de verificação dos resultados alcançados. Nesse caso, é incorreto afirmar que... Primeiro vamos ver as corretas. Corretas. São consideradas políticas governamentais as políticas elaboradas e estabelecidas por atores governamentais. B. Uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. C. A abordagem estadocêntrica considera a política pública apenas as que surgem do poder estatal. D. O conceito de política pública é único e seguido por todos os autores que tratam do tema. Essa é considerada incorreta. Letra E. O ciclo de política pública é uma ferramenta analítica que permite analisar em separado as várias fases de uma política pública. Portanto, a incorreta é o conceito de política pública é único e seguido por todos os autores que tratam do tema. Desafio do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. Romualdo, de 53 anos de idade, é militar de reserva e deseja se candidatar ao cargo de senador da República. De acordo com a Constituição Federal, a idade mínima com a condição de elegibilidade para ser detentor do presente mandato eletivo é: letra C, 35 anos de idade. Questão 4. Letra C, 35 anos de idade. Questão 5. De acordo com a Constituição da República, são formas de participação direta do cidadão brasileiro em nossa democracia. Resposta certa: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Portanto, a resposta da questão 5, forma de participação direta do cidadão brasileiro em nossa democracia. A. C. O plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Desafio do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. 6. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, é estruturado em eixos orientadores que contêm as respectivas diretrizes. Em relação ao eixo orientador 6, que versa sobre o direito à memória e à verdade, assinale a alternativa incorreta. Primeiro vejamos as corretas. A investigação do passado é fundamental para a constituição da cidadania. B. A história que não é transmitida de geração a geração torna-se esquecida e silenciada. C. Estudar o passado, resgata sua verdade e traz à tona seus acontecimentos que caracterizam forma de transmissão de experiência histórica que é essencial para a constituição da memória individual e coletiva. D.
O trabalho de reconstruir a memória exige revisar o passado e compartilhar a experiência de dor, violência e morte. Somente depois de lembrar e fazer seu luto será possível superar o trauma histórico e seguir adiante. A questão incorreta. A vivência do sofrimento e da perda deve ser reduzida a conflito privado e subjetivo, como meio de obter reparações. Essa é a incorreta. Questão 7. A Constituição Federal estabelece que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Percebe-se, portanto, que a forma republicana de governo é adotada em nosso país. Sobre o tema, é correto afirmar que a República A. Caracteriza-se pela vitaliciedade. B. Caracteriza-se pela hereditariedade. Resposta certa. Caracteriza-se pelo exercício do poder político de maneira transitória. Portanto, a resposta é: caracteriza-se pelo exercício do poder político de maneira transitória. Ética e integridade. No que refere ao sistema de integridade, transparência e acesso à informação, citai Decreto 11.529/2023, é incorreto afirmar que A. Errado. Entre os objetivos do sistema de integridade, transparência e acesso à informação, citai está o aumento na simetria da informação nas relações entre a administração pública federal e a sociedade. C. Programa de integridade representa um conjunto de princípios, normas, procedimentos e mecanismos de prevenção, detecção e remediação de prática de corrupção e fraude, de irregularidade ilícitos ou desvios éticos e de conduta de violação e desrespeito a direitos, valores e princípios que impactem a confiança, a credibilidade e a reputação institucional. D. Fazem parte do CITAI na qualidade de setoriais as unidades dos órgãos das entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, responsável pela gestão de integridade da transparência do acesso à informação. O sistema de corregedoria, ouvidoria ou controle interno, gestão da ética, transparência, possui funções de integridade. Portanto, a incorreta. O Decreto 11.529, 16 de maio de 2023, dispõe sobre o sistema de integridade, transparência e acesso à informação da administração pública federal, e a política de transparência e acesso à informação aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista federais que forem prestadores de serviço público. Essa é a incorreta. Questão número 9. Assinale a incorreta quanto às qualidades de informação segundo previsto na Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011. Vamos às corretas. A informação disponível é aquela que pode ser conhecida pelos indivíduos, equipamento ou sistema autorizados. B. O acesso à informação compreende o direito de obter informação primária e atualizada, sendo que os portais de transparência ativa deverão manter atualizadas as informações disponíveis para acesso, se informações são dados processados ou não, que pode ser utilizado para a produção de conhecimento ou para sua transmissão. Portanto, letra E. Prioridade é a qualidade de informação coletada na fonte com o máximo detalhamento possível, sem modificação. Decreto 1171 de 1994. Portanto, a incorreta é a informação íntegra aquela que foi produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Portanto, é errada. Vamos à questão número 10. O exercício da função pública implica uma série de responsabilidade e comportamento ético por parte do servidor, conforme descrito no Decreto 11.171 de 1994. Diversos princípios destacados como essenciais na conduta do servidor público. Esse princípio inclui a moralidade, eficácia e consciência dos princípios morais e honestidade, entre outros. Esses aspectos são fundamentais para a manutenção da confiança pública e o bom funcionamento da administração pública. Nesse contexto, analisa as afirmativas a seguir a opção correta. 1. A dignidade e o decoro são aspectos secundários na conduta do servidor público, uma vez que seu papel principal é a execução eficiente da tarefa administrativa. 2. A conduta ética do servidor público não se limita à distinção legal e ilegal, envolvendo também a escolha entre o honesto e o desonesto. 3. A remuneração do servidor público, sendo oriundo dos tributos pagos pela população, exige um compromisso com a moralidade administrativa e a legalidade. 4. A cortesia e o cuidado dedicado ao serviço público não influencia a percepção da qualidade do serviço prestado. 5. Longas filas e atrasos na prestação de serviço público são situações aceitáveis, desde que o servidor esteja cumprindo outras tarefas administrativas. Portanto, apenas a afirmativa 2 e 3 estão corretas. A conduta ética do servidor público não se limita à distinção legal e ilegal, envolvendo também a escolha entre honesto e desonesto. 3. A remuneração do servidor público, sendo oriundo do tributo pago pela população, exige compromisso com a moralidade da administração e a legalidade.